Que lindo dia para se viver no céu de Uberlândia. Eu estou preocupado porque o meu pão de queijo acabou. Tem café ainda, mas meu pão de queijo acabou. Então vamos combinar o seguinte: a gente faz hoje o estudo bíblico, você come o pão de queijo daí, eu tomo café do lado de cá. Mas vai chegar um dia que a gente vai estar na mesma mesa, comendo esse pão de queijo e tomando esse café. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito porque tudo aquilo que eu vejo, eu passo a ver. E se eu vejo e você também vê, é a minha fé e a sua fé, uma fortalecendo a outra. A gente tem um projeto social que é o projeto social do Homem-Aranha. Isso aqui eu nas primeiras etapas da minha vida de Homem-Aranha, viu? E esse projeto social ele tem um objetivo de levar um pouquinho de carinho, um pouquinho de ternura, um pouquinho de afeto para crianças do Hospital do Câncer ou crianças que foram rejeitadas. E a gente está ajudando, na verdade, né? A gente está ajudando uma família onde o pai dessa criança foi morto com um tiro na cabeça e eles estão se virando para sobreviver. São quase 7 pessoas na casa, muito apertada, muito simples. E ali eles estão juntando um valor financeiro para fazer pão de prato, para fazer bolo, para fazer brigadeiro. E assim eu vou passar lá no nosso grupo uma lista de compras que eles pediram, porque eu não estou indo lá só para levar o alimento. Então, primeiro eu levei o alimento. Ok, o alimento já está lá. Agora eu tenho que ensinar eles a pescar. E você tem que me ajudar com isso. Eu posso contar com a sua ajuda, com essa família? Na prática, mãos na obra. E às vezes você sabe fazer brigadeiro, às vezes você sabe fazer doce, às vezes você sabe fazer um pão de prato, às vezes você não sabe fazer nada, você é igual eu, assim, na cozinha. Não tem problema não. Vamos orar então. Ora e você dá um jeito aí da gente fazer junto. Ok? E outra coisa que eu vou te pedir, não fica com vergonha de vir no estudo bíblico. Professor, eu não entendo nada da Bíblia. Mas quem estuda? É para quem aprende, quem quer aprender, quem toma remédio doente. Eu acredito que você está aqui e a sua fé já vai aumentar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim ou não? Não vem? Você não vem aqui para receber a palavra? Professor, todo sábado, 7 horas? Sim. Precisa ser aluno da Smart? Não precisa. Precisa ser católico? Não precisa. Precisa ser evangélico? Não precisa. Professor, mas eu sou católico. Você é muito bem recebido aqui. Professor, eu sou evangélico. Você é muito bem recebido aqui. Aqui a gente está olhando a Bíblia numa ótica de estudo, andragogicamente falando, e eu acho pontos que unem as religiões, que religa as religiões como uma única religião. E eu acredito que a religião, pega para mim, por favor, Tiago, se não me engano, é o capítulo 1 ou 3, que ele fala sobre a verdadeira religião. Quem acha primeiro aí, levanta a mão para ler. A verdadeira religião. Levanta a mão e fala sobre. Hoje a gente vai navegar na Bíblia, hein? Pode pegar a sua Bíblia aí que a gente vai mergulhar aí. Vai lá, Cida, leia para a gente, por favor. Ative o microfone e leia. Qual o capítulo, por favor? Bom dia. Não, eu quero que você acha. Ela que fala, Deus me chamou para discernir a Bíblia, não para decorar. É capítulo 1, 3 da verdadeira religião de Tiago. Olha aí. Ai, ai, ai. Nossa, Cida, bora, arruma o topo, Cida. Não lendo, rapaz. Não decorei também, não. Ah, Você não pode usar minhas palavras contra eu, não, aluno. Olha que aluno mais ousado. Quem já achou? Quem já achou a parte que fala da verdadeira religião? Ativa o microfone e leia aí, por favor. eu achei só o Tiago, né? Uai, peraí. Ah, que bom, que bom. Manda um É, abraço para ele. tá, então. Vou mandar. Tá vendo? Vai lá, Já Dani, leia para nós. A Dani já achou lá, Cida. Vai, Dani. ela procurou na internet. Tá bom, obrigada. Não procurei, não, amiga, foi na Bíblia mesmo. Que Tiago beleza. 27. A religião que Deus. Diz Fala assim de que eu vou novo. para a Bíblia, mas Onde que você encontrou? Ah, vocês podem de briga, vai. Ô, Tiago alunos, vai. 27. Tiago A, 1, re- 27. a Putz, eu tava religião de chegando lá Deus. agora. A Calma, Cida, deixa eu religião ler. que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Ô, Dani, qual que foi? Capítulo 1, versículo 27? 1:27. 1:27. Cida, como é que tá na sua Bíblia aí? Lê para nós, a sua. Qual versão que é a sua? Ave Maria. A Leia. religião pura, a religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção desse mundo. Corrupção desse mundo.
Obrigado, Cida. Rumo ao topo. Duas versões, uma mensagem direta que vai falar muito com a gente hoje nesse estudo bíblico. Então, o que eu queria que você começasse a entender? É importante ir na igreja, você deve ir na igreja, principalmente para ouvir a palavra de Deus. Professor, eu não tenho condição de ir na igreja, sabe? Eu ando tão cansada, a minha idade não deixa eu ir para a igreja hoje, eu estou custando a andar. Então, assiste online. Para você que tem saúde, vai para a igreja, ministra, deixa ser ministrada na igreja. Aqui é um estudo. Esse estudo não substitui uma igreja. Então você tem que ensinar na sua igreja. Agora, a verdadeira igreja, na minha visão, a verdadeira religião, e a palavra religião significa religare, a verdadeira religião que liga é aquela que você vai, eu vou olhar seus frutos, eu vou olhar sua fé e eu vou conseguir palpar sua fé. Porque ir na igreja, sentir arrepio, chorar, tirar foto bonita na igreja, gente, isso não me encanta, não. Isso, para mim, tudo bem, tem que ir, mas você acha que isso, um arrepio ao Espírito Santo, cuidado, você deve estar um pouco enganado ainda na Bíblia. Tem que ir, tem que sentir sim, tem que ter experiências sobrenaturais, mas a sua parte ninguém pode fazer por você. Perdoar uma pessoa que te machucou, pedir perdão para uma pessoa que você machucou, ou seja, ser corajoso para pedir perdão e ter coragem para liberar perdão, sabe? Controlar uma ofensa, ter domínio próprio. Eu quero ver o cristão na prática. Eu busco ser cristão na prática. Eu não tenho ainda o 100% do que eu quero chegar. Estou longe ainda. Dessa sala, eu sou o pior de vocês todos. Da igreja, eu sou o pior. Eu sempre me considero muito o pior de todos, para o meu ego não subir, para o meu ego não ficar acima das pessoas. Então, eu me considero sempre com Deus, no meu joelho, e falo assim: Deus, dessa sala que eu sou o pior de todos, só tem misericórdia de mim. Se você começar a ter a sensação, o sentimento que você sempre vai ser o pior, você vai estar disponível para servir. Porque a pessoa que tem muito ego, ela não consegue servir. A pessoa que tem muito orgulho, ela não consegue abaixar. Ela fica inflexível. Eu vou passar agora para dar o início, mas você sabe como que se reconhece o joio do trigo? Alguém sabe? É bem simples, eu vou te ensinar para você nunca mais esquecer, tá? O joio, ele não consegue curvar no vento. E o trigo, ele se curva no vento. Então, o bom fazendeiro, o bom plantador, ele vai reconhecer, porque os dois é muito idêntico um do outro. Só que aquele que consegue se curvar na presença de Deus, aquele que se curva na presença de Cristo, aquele que se dobra na presença do Espírito Santo, olha para mim aqui agora. Ele não vai se curvar na presença de homens. Ele não vai ser arrancado. Ele não vai ser jogado para fora. Então aprenda a se curvar no lugar certo. Então, Vinícius, vem junto comigo fazer esse estudo bíblico poderoso. Onde que a gente tem que abrir a Bíblia? Conta para nós aqui, Dom Vinícius. E cuidado que a Cida tá brava. A Cida tá, não sei porquê, acho que ela não tomou café ainda, tá com jejum de café. Tudo bem, Cida. Eu fico assim também. Eu quase que cometo um réu primário quando faço jejum de café. Onde que a gente tem que abrir? Fala com nós, Dom Vinícius. Lindo dia para se viver. Hoje a gente vai Provérbios 31 e Eclesiastes 1. Você tá pertinho do outro aí, né? É sequência. Tá fácil, é sequência aqui. Então, bora. Vamos lá. Quem pode ler para a gente qual o versículo? Já tá no jeito aqui. Pode falar o versículo, Dom Vinícius. 10 ao 31. 10 ao 31. Então vamos. Vamos na sequência aí, vai levantando as mãozinhas, que eu gosto de ver as versões bíblicas. Sabe qual que é o meu sonho? Eu vou te falar. Eu tô com uma estante nova aqui. Eu pus meus livros tudo e ainda não encheu ela. É bem grande, bem bonita a estante. Mas o meu sonho é ver essa estante aqui com livros de Bíblia, livros, sabe, de fé. Imagina se eu tenho todas as versões da Bíblia aqui. Nossa, mas eu vou ficar muito feliz. Eu vou chegar nessa meta ainda. Eu vou chegar nessa meta. Vai lá, Dani, versículo 1. Vai começar do 10, certo? É isso? Desculpa. É É do no 10 10? que começa? Não é do 10 que começa, Dom Vinícius? Só para... tudo. Pode começar do 1? Pode. Peraí, Leni levantou primeiro. Mãozinha, acabei de ver. Leni. Então vai, Leni, rumo ao topo. Leia para nós, por favor. Bom dia, poderoso e energizado em Cristo Jesus. Como é que está esse São Paulo, Provérbios, Leni? Você está poderoso? poderosa e energizada.
Ah, então vai. É Já, contigo. já busquei a minha energia hoje no Espírito Santo, já fiz a minha caminhada hoje. Ah, rumo ao topo, gostei de ver. Vamos. Provérbios 31, versículo 1. Isso. Oráculos de Lamuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Vai lá, Dani, na sequência. Vai levantando a mão e lendo. Dois. Douglas, a minha mãozinha mudou aqui, Letícia. Eu estou olhando a sequência aqui. Então vai conduzindo aí na mãozinha, por favor. Letícia. Ativei meu microfone. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. Qual foi? Tá Geidiane. certo? Geidiane. Tô olhando as mãozinhas. Bom dia, do dia para se viver. Vai lá, Geidiane. Dani, é do 1 ou era do 10? Do 31:3, por favor. Tá. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destrói os reis. Cida. Não é próprio dos reis, Lamuel. Não convém aos reis beber vinho, nem aos príncipes dar-se aos licores. Porquanto, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Próximo. Tem mais mãozinha aí? Da vez, vai guiando aí também, por favor. 6 aí. Alessandra, então. Dai a bebida forte àquele que desfalece, e o vinho àquele que tem amargura no coração. Muito bem. Leni, enquanto ninguém levanta, outra pessoa nova levantar a mão, vai para o 7, por favor. Bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembrem de suas aflições. A Meire levantou 8. Lindo dia para se viver. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Carla. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Dalvez, pode continuar? Ó, Então, aqui a primeira parte do Provérbios 31, aqui nessa primeira parte, esse estudo hoje é baseado em conselhos. Até aqui tivemos os conselhos da mãe de Lamuel. E eu estava buscando, Douglas, Lamuel, eu acho que ele aparece só nesse versículo, como fala? Nesse Provérbio. capítulo, né? Nesse provérbio, nesse capítulo. Lamuel só aparece uma vez e justamente nesse capítulo. E Lamuel, acho que é o nome, eu estava buscando o nome de batismo de Samuel. de quem? Samuel, acho que consagrado como rei, né? Uhum. Você estava buscando. Interessante. Então, aqui, o que ele aprendeu todo com a mãe, né? Então, os conselhos, defender os pobres. E se eu te falar que pode ser um nome simbólico de Salomão, você acredita? Sim, fala que foi um nome escolhido, né? Pela mãe. Só que eu já tinha escolhido como Salomão. A escolha de Deus É, vai ser Salomão. até o versículo 10 da Venice, ele me dá um ensinamento. Primeiro, por exemplo, tem gente que me chama de professor, tem gente que me chama de Douglas, meu irmão me chama de Fed, eu não vou falar o motivo. Tem gente que me chama de Cavalinho, também não vou falar o motivo. Tem gente que me chama de várias coisas. E ali, quando fala Lemuel, pode ser o nome poético ou simbólico de Salomão, mas também pode ser um rei de outra nação.
Por isso que é interessante a gente ler a Bíblia dentro da Bíblia, porque existe uma história sendo narrada ali, né? Agora, o que eu tenho certeza é um representante, é um governante. Isso eu tenho certeza, é um rei. Eu tenho certeza que ele é um rei. Quer ver? Pega o versículo 1, todo mundo pega o seu versículo 1 e leia. O versículo 1. Vai lá no versículo 1 e dá uma lida. Palavras do rei Lemuel. Então, o que que eu tenho certeza? Ele é um rei. E um rei fala para mim agora, o Douglas, não é prudente que se bebe vinho. Então, o que que o rei está falando para mim agora? Um rei não é prudente que se bebe vinho. A gente foi num cliente essa semana, né? Eu, a Dani e a Nanda, que cliente maravilhoso. Nossa, que cliente poderoso, que conversa extraordinária, que cara inteligente, que esposa sábia. E para quem não sabe, eu parei de tomar álcool faz uns 2 anos, mais ou menos. E meu ponto fraco no álcool não era a cerveja, era o vinho. Vinha garrafa de vinho para mim do mundo inteiro, assim, né? Então, é o meu ponto fraco, é o vinho. E na minha cabeça, vinho é saudável. Por que que na minha cabeça vinho é saudável? Na cabeça de mais alguém, vinho é saudável? Levanta a mão, quem acha que vinho é saudável? Agora eu vou desmistificar um pouco. Não é. A uva é saudável. A uva é saudável. O suco de uva é saudável. Neurologicamente falando, é muito saudável a uva. O álcool não. O álcool só inflama. Então tira essa cabeça que o álcool é saudável, que não é. Ah, professor, mas eu ouvi falar. Não, me mostra cientificamente. Ou na Bíblia que é saudável, que eu vou acreditar. Porque meu pai falava para mim que vinho era saudável e eu acreditava. Então cuidado com as verdades que a gente coloca para dentro da nossa mente. Meu pai falava assim, Douglas, vinho é saudável. Uma taça de vinho é saudável. O que que começou a acontecer? Comecei a tomar uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho na janta todo dia. Eu já não estava conseguindo jantar ou almoçar sem tomar vinho. Então começa por aí o ponto. Mas chegou um momento que eu já não estava tomando uma garrafa de vinho na semana, eu estava tomando uma garrafa de vinho por dia. Mas tudo bem, sabe a desculpa do alcoólatra? O alcoólatra ele falou o seguinte: eu tenho controle, eu não estou bêbado. Uma garrafa de vinho vai beber de alguém? Não vai. Até você se posicionar e falar, eu não tomo mais vinho, eu não tomo mais álcool, é porque você começa a ver que você estava repetindo o padrão de quem? Há 2 anos atrás, eu percebi que eu estava repetindo o padrão do meu pai. Meu pai lutou contra o álcool a vida inteira. A vida inteira ele lutou contra o álcool. E eu estava repetindo aquele padrão. Mas antes de chegar num momento insustentável da minha vida, onde que eu não vou nem sair porque não tem álcool, e meu pai fala assim, ah, não, Douglas, não vou lá não, lá eles não servem álcool. Não tem cerveja lá, nem vou não. E ele chegou nesse nível, meu pai. Eu falei assim, eu não vou chegar nesse nível. Eu vou parar. Mas eu tive que buscar forças de um lugar. Eu dobrei meu joelho. Sozinho. Eu fui num evento em São Paulo. Estava sozinho no hotel. Não estava dormindo de noite. Aí eu dobrei o joelho. Coloquei uma música do Padre Fábio de Mello, um louvor. E eu falei assim, Deus, eu não consigo sozinho. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. O Senhor me ajuda? Eu fui dormir. No outro dia acordei, almocei normal, jantei normal. Aí eu, caramba, eu nem tive vontade. Eu nem tô com vontade de tomar vinho mais. Acabou a vontade. Aí ontem, quando a gente foi nesse cliente, ou não, ontem não, essa semana, ele abriu a garrafa de vinho lá, e eu sei que a garrafa era boa demais. Eu não tive nem vontade. Eu não sei qual o problema que você está passando hoje. Se é um problema financeiro, se é um problema emocional, se você não está se sentindo bem em casa, se talvez você não está conseguindo nem dormir, ou com excesso de ansiedade. Não é prudente que você tenha ansiedade. Não é prudente que as rainhas, igual você é uma rainha hoje, você tem que se comportar como uma, você não conseguir lidar com os negócios da sua casa. Se você não está conseguindo lidar com os negócios da sua casa, tem algo distorcido na sua mente que só Cristo consegue apertar esse parafuso. Se permita hoje, nesse estudo, você se entregar naquilo, igual eu me entreguei. Eu reconheci que eu precisava de melhorar. Eu reconheci que eu não queria repetir um padrão. Eu não queria mais isso. Eu tive que me dobrar e pedir ajuda.
E o milagre aconteceu na minha vida. E eu vou te contar, viu? Eu e meus irmãos, eu sou o primeiro que parei de beber. Mas também fui o primeiro a parar de comer açúcar. Só que eu estou vendo um movimento acontecendo na minha família. O meu pai parou de beber. É algo assim milagroso para mim. Aí eu falei assim, gente, eu estou vivendo um milagre aqui. E por que que ele parou de beber? Eu estou vendo meu sobrinho parar de comer açúcar. Mas por que que eles pararam de comer açúcar? Eu não sei a batalha que você está enfrentando na sua casa, mas depois que você muda, tudo muda. Depois que as pessoas verem o seu resultado, elas vão seguir esse Cristo que você prega. Pode ter certeza absoluta disso. Vamos lá, dona Eunice? Próximo. Continuar o versículo 10. Acho que aqui nesse primeiro, esses 3 ensinamentos, né? O uso excessivo de álcool e de defender os fracos e fazer justiça aos necessitados, né? Bora lá para o versículo Ô, dona 10. Eunice, você viu que ele puxa, o que Tiago puxa lá na frente também? Sim, e hoje eu li, Pode antes de falar. começar aqui, eu li o Provérbios de hoje, né? Também muito interessante, para quem puder ler depois, Provérbios 3. Provérbios 3. Provérbios 3. E o que que fala? O que que você entendeu de Provérbios 3? Sabedoria, aplicar o que a gente, né? Esses princípios da sabedoria, trazer para a gente, para a nossa vida. Eu tô vendo esse. Para mim, Tiago na Bíblia é o novo Provérbios. Para mim, Tiago, a única coisa que eu não gostei muito da reforma protestante é que a reforma protestante queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, porque fala muito sobre frutos e fala muito sobre fé na prática, sabe? Só isso. E tá tudo bem, me mostra também que todo mundo erra. Até os maiores reformadores também vão errar. E tá tudo certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado em falar que a Bíblia está desatualizada quando o nosso conhecimento é baixo. Você quer ver uma pessoa ignorante? Uma pessoa ignorante é que não lê a Bíblia, é uma pessoa que vai falar mal da Bíblia e ainda vai falar que a Bíblia é antiga ou está desatualizada, mas não entende nem o poder das palavras. Ah, mas eu não concordo que a mulher tem que ser submissa ao homem. Ô, criatura, vai lá em Efésios 5 e dá uma olhada como que Cristo serviu a igreja, e ali a palavra submissão, na mesma missão, é o homem servindo a mulher, da mesma maneira. A mulher não foi tirada do pé para ser mandada, foi tirada da costela para andar do lado, lado a lado. E quando eles estão na mesma missão, ontem a Smart reuniu lá na casa da Ananda, comemorando o resultado, comemorando a semana, comemorando o churrasco, e a gente teve a oportunidade de ver o quadro de sonhos dela. E aquele quadro de sonhos é uma missão. E quando ela tem uma missão lá, só, eu quero viajar para esse lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu fico olhando o quadro de sonhos dela. Mas se ela tem uma pessoa do lado que não compartilha da mesma missão, essa pessoa corre o risco de falar assim, ó, tira isso da minha frente. Isso me incomoda. Alguém já passou por algo parecido? Arrumou um parceiro, uma parceira que não está na mesma missão? Mas sabe o que que eu vejo? Eu vejo meu pai e minha mãe morando na roça e meu pai e minha mãe falando assim um para o outro: bem, vamos fazer a garagem aqui da roça? Aí minha mãe, vamos fazer. Aí eles vão e faz a garagem. Aí passa um pouquinho, vamos colocar grama aqui na fazenda, na roça? Vamos colocar. Ah, vamos lá no mercado? Vamos. Vamos ali e é sempre junto um do outro. Eu falei do meu pai, né? Agora eu falo da minha mãe. Para mim, a gente está lendo Provérbios que foi escrito para minha mãe. Provérbios 31. Uma mulher sábia, inteligente nos negócios, professora, diretora, já teve escola. Aí eu fico olhando o tanto que a gente repete padrões. Eu tenho uma escola, mas eu vi minha mãe tendo uma escola. E eu falei assim, cara, isso é muito bom. Eu era jogador de futebol. Eu vi meu pai sendo jogador de futebol e time de futebol. Só que existe dois ambientes agora na minha cabeça. O ambiente do futebol promíscuo pra caramba, todo mundo bebe, é um ambiente sujo e ruim. Futebol, tá? O ambiente do meu pai. Eu era muito bom de futebol. E o ambiente da minha mãe, educacional, livros, estudo, alunos, ela com aquela atenção.
Eu tinha dois caminhos para escolher. E eu tentei fazer os dois, acredita? Mas no final, eu fui conduzido pelo caminho do mestre, de ensinar. E eu não fui para o lado do futebol. Vou te fazer uma pergunta, você que está sentado aqui, e a gente está estudando a Bíblia hoje. Você já leu Provérbios 31 como um mapa para edificar a sua vida? Quem já leu, levanta a mão. Quem já leu Provérbios 31, mas assim, você tem que, essas palavras, elas têm que ser um mapa seu. A gente está estudando Provérbios 31 hoje como um mapa, um direcionamento de uma mulher virtuosa, um direcionamento. Eu estava fazendo uma mentoria há uns 5 anos atrás com uma professora, e essa professora, ela falou assim, eu não tenho condição de fazer a mentoria com você, mas eu preciso. Vou resumir porque ela me permitiu falar isso, tá? Meu esposo está me traindo, eu tô querendo sair, e aí começou a falar todas as coisas que estavam acontecendo. E ela, o testemunho dela é lindo. Um dia eu vou trazer o testemunho dela aqui. E a gente começou a mentoria, eu fiz a mentoria com ela. E ela falou assim para mim, um dia, Douglas, eu vou comprar sua mentoria de R$ 50.000. Um dia eu vou comprar essa mentoria sua. Eu falei assim, vai sim. Porque tudo que a gente vê, a gente cria. E aí ela começou a aproximar, a gente começou a fazer live, a gente começou a conversar, live, conversar. E de repente ela chega para mim e fala, eu quero fechar sua mentoria de 50 mil. Você me ajuda? Eu quero fazer uma transição de carreira. Te ajudo. E a gente escreveu um evento. Esse evento a gente escreveu, chamava W31, que é baseado na mulher de Provérbios. Ela não é mais professora. Hoje a renda dela varia entre 50 a 100 mil reais, aproximadamente. O mais interessante é que o homem dela, que o esposo dela hoje é o mesmo esposo. Não, não é o mesmo. Ele virou uma nova criatura. Para mim, o homem de Efésios 5 é ele agora. O homem transformou, indo na igreja, trabalha com treinamento e ele tem uma sabedoria imensa e conquistou um nível de domínio próprio que eu estou olhando para ele, eu busco esse domínio próprio também, algo assim surreal. E por que que ela conseguiu fazer isso? Porque ela ancorou a mente dela em não desistir. Ela segurou a âncora da fé e falou assim: eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir da minha família e eu não vou desistir dos meus negócios. Talvez você chegou aqui hoje com a vontade de desistir de um relacionamento, com a vontade de desistir de um negócio. Não está na hora de você levantar essa cabeça sua e ter coragem para olhar para frente? Porque se você tem pensamento de desistência, o seu comportamento vai ser de desistência. Mas se você tem pensamento de luta, de força, de virtude, o seu comportamento vai mudar. Mira aonde que você quer chegar e não o que está acontecendo contigo. E eu vou te falar, viu? Ela está vivendo o céu na terra agora. Não que não tenha problema, tira isso da cabeça. Mas até financeiramente eles melhoraram muito. Menos de 5 anos ela foi de um valor de R$ 2.000 e agora está ganhando 50. Menos de 5 anos, o esposo dela traía ela, agora ele dá testemunho para homens não trair. Menos de 5 anos, o esposo dela vivia bêbado, e agora ele não bebe mais, e está ensinando outras pessoas a não beber. Então, a sua vida em 5 anos pode te transformar. Eu até arrepiei agora que tem gente nessa sala acreditando que eu estou falando. E acredita mesmo que essa palavra é para você. Só acredita. Segura essa palavra e ancora. Vamos continuar, Dona Vinícius? Estou gostando, viu, Dona Vinícius? Eu vou fazer estudo bíblico mais vezes assim, viu? Vamos ao topo. E agora, o que a gente vai ler? Versículo 10. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior aos das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração do seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias da sua vida. Alguém pode continuar lendo? Demos 2, 3 para a gente ir. Qual que é o versículo, Dona Vinícius? 13. Então, a gente está no Provérbios 31, no versículo 13. Pega a sua Bíblia aí e vamos acompanhando junto com a gente para você estudar em casa depois. O estudo não pode ficar só aqui não, tá? Compartilha depois. A Shirley abriu o microfone. Quer ler, Shirley? Eu também abri, peraí, deixa eu fechar. Eu estou meio atrapalhada aqui, eu estava mexendo na tela. Não tem problema não. Shirley, você acredita que quando eu estava lendo Provérbios 31 e eu frequento a sua casa e eu vejo o seu Li com 92 anos aí
na sua casa e eu percebo o tanto que você é essa mulher de Provérbios e o tanto que o seu esposo, é um homem de Efésios 5. É um olhando para o outro com amor, com respeito, sabe, com confiança, um cuidando do outro. É minha meta de vida. Minha meta de vida é chegar nos meus 92 anos, igual o seu Lee chega, com a mulher de 90 anos ali do lado, a Shirley do lado. Gente, é bonito de ver os dois juntos. Quem já foi na casa da Shirley sabe o que eu estou falando. Quem conhece a Shirley mais próximo sabe o que eu estou falando. Então, quando a gente lê o Provérbios 31, mas conhece alguém de Provérbios 31, é uma diferença muito grande. Para mim, Shirley, você é essa mulher de Provérbios 31. E quando a gente começar a escutar e olha a vida da Shirley na prática, você vai ver o que eu estou falando é real. Ganhou 4 carros cor-de-rosa na Mary Kay, escritora de livro. É poderosíssimo os resultados dela. Mas mais poderoso que o resultado tangível é o intangível. É aquilo que é não desistir do casamento. É olhar para o esposo com amor, com compaixão. É não esfriar o amor. É não deixar a chama do amor apagar. É o respeito. É a dedicação, é a minha meta de vida. É a minha meta de vida chegar nesse nível aí, viu, Sheila? Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico aqui. É bom demais te ver aqui, viu? Vamos ao topo. Continue, O que que você quer que eu leia? Provérbios 31, versículo 13. 13. Isso. Ela adquire lã e linho, e com alegria trabalha os fios com as mãos. Poderoso, né? E meu celular está dando. É, é poderoso, sim. Esse versículo 13, da Vinícius, ele também dá o direcionamento para a gente. De quê? De que ela trabalha. Não é, Shirley? Shirley, você trabalha até hoje, aos 90. Você tem 90 anos, Shirley? 90, 90. Você trabalha ainda ou você já aposentou ou você já parou de trabalhar? Não, eu trabalho ainda, com Trabalha. O que você muita faz? alegria, com muita alegria. E eu já pensei muito em parar, sabe? Mas aí eu paro, eu vou fazer o quê? Então, eu vou fazer o que eu sempre tenho feito, né? E com bons resultados, né? Quando a gente faz um trabalho bem feito, o resultado é bom. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito. Vocês estavam falando da bebida, né? Você estava falando. Aham. Na minha família, teve muitos casos de bebida, sabe? Inclusive um tio que nunca tinha bebido e na casa... E ele casou, foi morar com o sogro e a sogra, e eles bebiam vinho, esse vinho de garrafão, toda refeição. E ele viciou, ele morreu de tanto beber. Ele ficou viciado com uma coisa, um costume de uma família que se tornou um caminho de morte para ele, né? Eu tenho e eu vou falar uma coisa para vocês, um milagre, mais um milagre. Eu tenho um filho que ele também estava bebendo todo dia. E eu falava, olha, você faz tanto, ele vai na academia, eu falei, você cuida tanto do corpo, mas você não está cuidando dentro do seu corpo, porque Olha. a bebida destrói neurônios, né? Ela destrói órgãos como o fígado. Então, mas eu não acho que eu sou viciado porque eu não bebo, que eu fique fora. Que toda pessoa que é viciada, ela se engana, né? Ela Uhum. fala que a hora que ela quiser parar, ela para. E há quase 2 anos, ainda não está fazendo 2 anos, ele teve um mal-estar. Eles estavam na praia, ele e a esposa, minha nora, e ele passou mal
e veio para São Paulo, voltou para São Paulo, passou mal. E aí ele resolveu parar de beber. E ele parou. E vocês não sabem a satisfação. Isso, isso trouxe assim para a família inteira, que o filho da Suíça, um dia ele falou: ah, mãe, vocês fazem almoço, jantar, Natal, tudo com bebida, não há necessidade de pôr bebida. E hoje, o último Natal nosso não teve bebida. Então, Oh, glória. nossa, é um milagre isso, é um Amor. milagre, viu? E a gente consegue, orando, né, pedindo, porque é o que você falou, eu não quero repetir o padrão. O que vem vindo atrás de pessoas viciadas que morrem de tanto beber. E não foi só esse tio, não, teve mais 2 tios que bebiam muito. Então, é uma coisa que eu sempre orei assim fervorosamente para não repetir o padrão na minha família, com os meus filhos. E eu consegui. Amém, Shirley. Que Quero poder. agradecer, aproveito, né, já que eu estou aqui falando, agradecer a Deus por tudo que tem acontecido comigo nesses Amém. últimos tempos, né? E desde quando eu conheci você, que minha vida começou a mudar, assim, nossa, muito, muito mesmo. Eu comecei o seu curso, eu comecei a entender mais do meu trabalho, a fazer o meu trabalho com mais clareza, com mais sabedoria. Eu sempre falo que eu aprendi, ainda essa semana, eu ouvi que pequenas coisas você consegue coisas grandes, né? E é verdade, porque o Douglas me ensinou que pequenas ações que você faz durante o dia mudam o seu dia e pode mudar também a sua vida. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, viu, Douglas? Que, Amém, Shirley. que foi um novo ciclo, porque a nossa vida é muito ciclista, não sei a palavra, cíclica. A nossa vida é muito cíclica. Você termina um ciclo, começa outro, termina um ciclo, começa. E não é fácil você terminar uma história e começar outra, terminar uma história e começar outra. E eu tenho aprendido muito, muito nesses últimos. Acho que faz uns 4 anos, né, que eu estou com você, que eu conheci. 4. Eu acho que é uns 4 anos já, viu? Deve O ter tempo mais, Shirley. passa. É? Deve ter mais, porque você foi responsável por eu estar aqui, eu fiz 4 anos agora, deve ter mais. É, então. Você vê como o tempo passa, Dani? O tempo passa e as coisas vão acontecendo, coisas que te assustam no princípio, mas que você tem que ultrapassar, né? Porque eu acho que toda crise que você tem, todo vale que você atravessa, você cresce, cresce, cresce em tudo, em sabedoria, principalmente em sabedoria. E olha só, eu comecei falando da bebida, terminando com coisa boa, coisa boa. Sempre é, viu, Shirley? É, Shirley, a nossa vida, ela tem que ser modelada na Bíblia e a natureza das sinais. Quando é, eu fui contemplar a natureza, e para quem não sabe, Salomão contemplava muito a natureza. E essa transformação sua, Shirley, ela não tem mérito nenhum meu. Primeiro, o Espírito Santo.
e depois que você decidiu mudar. E quando você decide mudar, o mérito ele já não é mais meu. O mérito é de Deus e o mérito é seu. E todo mundo que está aqui, se comprar meu curso ou não, se comprar a nossa mentoria ou não, eu vou pedir para você, quando você chegar lá no topo, e você vai chegar e pegar o microfone, você vai dar toda a honra e toda a glória a Deus. Quando eu ver Amém. naquele palco da Mary Kay, sabe, junto com a presidência, ela andando lá com os 90 anos, cheio de resultado, e ela teve a coragem de falar de Deus lá em cima. E ela teve a coragem de agradecer a Deus, porque isso tem que ter coragem, né? Todo mundo que faz isso. A coragem de se dobrar e falar, não é mérito meu, é mérito de Deus. É, Mostra que muitas mulheres que estão nessa sala precisam de ter a humildade de aprender algo novo. Você aprendeu algo novo com 64 anos. Você começou a trabalhar com seus 64 anos. E tem mulher nessa sala com 40, 50 anos, se achando velha para aprender o marketing digital, se achando velha para aprender alguma coisa nova. Nossa, não dá para entender o porquê que tem pessoas que ainda perderam essa vontade de aprender algo novo, de começar algo, recomeçar. Eu queria que todo mundo prestasse atenção nessa frase aqui, ó. Presta atenção. Você vai mentalizar ela, tá? Deixa eu acabar de reformular. Vamos lá. Se até a natureza tem ciclos, hoje é uma oportunidade para eu recomeçar. Então, por que eu devo permanecer igual? Só não me pede para repetir. Por isso que eu pedi para você então, mas mentalizar. sabe, Douglas, a palavra envelhecer, ninguém gosta de falar. Isso Não. eu tenho sentido, o meu envelhecer, Aham. eu tenho aprendido que as pessoas não querem falar em envelhecer. Olha, eu tenho tido muito desafio nesse novo projeto que eu lancei de formar uma equipe de mulheres de mais idade Aham. que queiram pertencer a alguma coisa, porque todo mundo tem necessidade de Uhum. pertencer a alguma coisa. Olha, meu Uhum. celular está quase acabando aqui, tá me avisando que está descarregando. Então, as pessoas têm dificuldade porque ninguém quer ser velha. E a gente pode envelhecer, sim, com alegria, tendo uma vida. Outro dia, uma diretora aqui no bairro que eu moro, agora eu estou num bairro novo, estou morando em Alphaville, e, e já tem uma fada na minha vida, porque na festa do meu aniversário, eu, eu citei 6 fadas na minha vida, que são mulheres que me acompanham no meu envelhecer. São fadas mesmo, pessoas que me ajudam, que vêm me buscar em casa. E aqui em Alphaville já apareceu uma. Ela veio me buscar em casa para eu frequentar o salão dela, fazer a unha, porque eu fazia em casa. E com a idade a gente começa a facilitar as coisas, né? Então eu sempre chamava uma manicure em casa, para cortar o cabelo em casa, para facilitar mesmo. Então já apareceu uma fada aqui. O nome dela é Cristiane Gomes, é uma diretora que e eu estou morando também vizinho da Priscila Viesa. Tem bastante coisa boa, viu? Tem bastante coisa boa, porque às vezes você tem medo, né, de uma mudança tão com a minha idade. É uma mudança muito grande que eu fiz agora, sabe? De mudar. E aqui é uma outra cidade, né? Alphaville é um bairro que pertence a Barueri. Eu estou morando em Barueri.
Então, eu acho que essas mudanças assustam um pouco a pessoa de idade, né? E esse é o desafio que eu estou tendo, porque o envelhecer, ele é, ele é uma fase assim bem desafiadora, viu? Porque você vai perdendo muitas coisas, você vai perdendo assim fisicamente, né? E, e eu sou uma pessoa, assim, ó, faz uns 10 dias eu conversei com uma moça e ela falou assim para o Li, Hum. ô Li, você tem que dar umas aulas aí de marido. Eu falei, não é de marido, não. Eu acho que é mais de mulher, da mulher, viu? Porque você precisa aprender a viver com o seu marido. Que as pessoas, você já pensou? Duas pessoas que nasceram em lugares diferentes, foram criadas diferentes, chega uma idade, elas se juntam. Não é uma coisa assim que você fala, vai dar tudo certo. Não, tem que ter as perdas e os ganhos de cada um, cada um, tanto a esposa como o marido, ela tem que, que perder, né? E ela ganha também. Deixa eu Ô, Shirley, repete comigo assim, ó, algumas mudanças algumas mudanças têm que ser feitas de mala. têm que ser feitas de mala. Que é isso? Que é isso? Mala. Tem que ser... Mala é como se você estivesse carregando essas coisas mais importantes. É mala mesmo, sabe? Mala, geograficamente falando e fisicamente, você tem Tá. que. E essas mudanças, elas são necessárias. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Tem gente nessa sala que se acostumou tanto a morar com o pai, ou com a mãe, ou com uma pessoa próxima, e aquela cultura daquela casa passou para ela já. Aquela cultura de proximidade mesmo. E não tem certo e errado. Eu vou te falar uma coisa, viu? Douglas, não tinha problema nenhum de falar assim: mãe, vem morar aqui em casa. Tipo, se minha mãe e meu pai precisar de morar aqui na minha casa, eles vão morar. Mas dá uma olhada, é o seguinte: o que que você lê aqui, ó? Dá uma lida. Leu? Eu vejo o que eu vejo, eu crio. Pronto. Agora imagine o seguinte: e se minha mãe chama para me morar na casa dela? A casa da minha mãe é imensa, a casa da minha mãe fica sozinha aqui na cidade. Não falo para ninguém não, que meu pai morre de medo de alguém roubar. Mas assim, tá? Mas fica sozinho. Minha mãe falou assim: Douglas, por que que você não mora aqui, filho? Vai ter roupa lavada, vai ter comida, vai ter almoço, vai ter jantar todo dia para você. Para que que você vai comprar uma casa nova aqui em Uberlândia? Pega esse dinheiro seu, coloca na sua empresa. Aí eu falei assim: não, mãe, eu quero preparar essa casa já. Porque na Bíblia está escrito, como eu desejo casar, eu desejo conhecer a mãe dos meus gêmeos, a mulher de Provérbios, eu tenho que edificar minha casa agora, eu tenho que deixar ela pronta, a minha plantação. Eu não quero deixar pronta depois que eu conhecer ela. Eu tenho que deixar pronta agora. E tem muito homem, e esse recado agora vai para você, homem que está assistindo esse vídeo, está recebendo esse recado. Seja homem. Saia da sua mãe. Para de contar problemas pessoais seu para sua mãe. Para de contar defeitos da sua esposa para sua mãe. Seja homem. Homem não vai chorar, não é mimizento, não. Homem aguenta pancada. Tem um líder lá na igreja, que eu não vou falar que é o Gesiel, que está me conduzindo. Esse dia para trás ele me ligou, né? E falou assim: Douglas, essa postura sua pode melhorar. Aí eu olhei a minha postura e falei assim: não, que vergonha de mim. É mesmo, hein? Eu tinha que melhorar isso aqui mesmo. Aí ele começou a rir, falei assim: para mim você ia ficar bravo comigo. Você não tem mais nada para me melhorar, não, Gesiel? Pode falar. Eu quero melhorar. Aí a gente estava na cavalgada e o cavalo dele caiu, né? O cavalo dele jogou ele para trás, assim. O outro cavalo da frente deu um coice no cavalo dele
E ele caiu e ele rompeu isso aqui, ó, machucou isso aqui e sangrou até. Aí eu sentei do lado dele, a gente começou a conversar. E um homem de Efésios, sabe o que ele fala? Douglas, ainda bem que mais ninguém machucou, só eu. Imagina se fosse uma criança. É, O mimizento, ele ia colocar a culpa no cavalo, na égua, na organização, em todo mundo. Mas um homem de Efésios, o que que ele fala? Ainda bem que mais ninguém machucou, somente eu. Imagina se fosse uma criança. Então, o que que eu quero te ensinar aqui hoje? Você precisa de ser corrigido, principalmente aqui, ó, nos pensamentos. Tem pensamentos seus que não são bons. Hoje a gente está estudando aqui Provérbios 31 e a Shirley entregou para a gente um exemplo na prática do que é o Provérbios 31 na prática. E tem pessoas nessa sala que já está na hora de fazer mudanças, que já recebeu a palavra de Deus para mudar. Mas tem pessoas nessa sala que quer mudar e não recebeu a palavra de Deus e está fazendo uma coisa que não é a hora. Então, se Deus mandou você ir, vai, larga de medo. Mas se Ele não mandou você ir, espera. Talvez não é a hora de você ir. Se mova na palavra, se mova na direção de Deus, se mova não num sentimento, mas se mova numa experiência sobrenatural. Professor, mas como que eu vou ter essa experiência? Orando, jejuando, conversando com a sua liderança. Às vezes não é a hora de você mudar e você está aí louco, colocando o pensamento de mudança na cabeça. Ah, porque eu quero ir para Uberlândia. Todo mundo tá indo para Uberlândia. Eu vou te falar uma coisa: se você vir para cá, você não volta mais, porque é uma cidade boa. Não é porque eu moro aqui, não, viu? Que é boa mesmo. Como diz o pai do Zezé de Camargo e Luciano, lá no Camargo e Camarguinho. É boa mesmo, não é porque meus filhos não, porque é bom demais. Comer um pão de queijo aqui com a Dona Rosa, e com o seu Sebastião na roça, você nunca mais dá uma experiência igual em nenhum lugar da vida. Um tutu da minha mãe, um tropeiro do meu pai, acabou. Você não volta mais para sua cidade, não. Mas se mova numa palavra, se mova num direcionamento. Começa a buscar em Deus e consagrar em Deus os seus planos primeiro. Anotou aí? Lembrou? Dalvenice, versículo 14. Leu. Emenda aí agora, Dalvenice, até o final, vai. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus viveres de longe. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com, com o ganho de suas mãos, cinge os fins de fortaleza, revigora seus braços, alegra-se com seu lucro, e sua lâmpada. Dalvenice, só um pouquinho rápido aqui, ó, porque tem gente que o TDAH pegou umas três aqui É, desprevenidas. Deixa eu voltar aqui rapidão. Você percebe que ela alegra com o seu lucro e ela fortalece o seu braço? Alguns versículos aí você não está fazendo, mulher. Presta atenção. Escuta, Deus conversando contigo aí. Disfarçado, faz assim com a sua mão esquerda. Faz assim, com a sua mão esquerda. Fez? Disfarçado, agora você vai esticar seu braço direito. Ou levanta ele, melhor ainda. Levanta seu braço direito. Beleza. Agora você faz assim, ó. Faz assim. Como é que tá aí? Tá forte? Dá um tchauzinho assim pra câmera. Dá um tchauzinho. Ó. Dá um tchauzinho assim. Deixa eu ver se o que que movimenta aí. Se é banho ou músculo. Sem miguezinho, viu? Não vai dar tchauzinho assim, não, ó. Eu quero ver o braço movimentando aí. Cara, isso aqui tem que estar trabalhado no seu corpo. Tem que trabalhar. Então, a partir de hoje, você vai tomar um jeito nessa rotina sua e começar a malhar braço. Ir para academia, para um CrossFit, para uma caminhada. Não sei o que você vai fazer, não, mas vamos fazer um compromisso agora? Vamos fazer um compromisso de você começar a cuidar desse corpo seu? Mente forte ocupa um corpo forte. Ah, professor, mas eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade, é diferente. Se você não se ama, você vai amar o próximo. Se você não se ama, você vai querer amar uma outra pessoa. Eu vou contar um segredo aqui, viu, Dalvenice? De uma candidata a mulher de provérbios fenomenal. A gente começou a conversar, pessoa inteligente, sábia, cuida do lar, e eu falei assim, é ela. Aí a gente entrou no assunto exercício físico. E ela não se cuida. E veio uma reflexão. Se ela não cuida dela, ela vai cuidar dos filhos? Ela vai cuidar de mim?
E não deu certo. Ah, é um preconceito seu, professor. Pode ser um Bom dia, pós-conceito. tudo bem. Pode ser um pós-conceito. Então, o que que eu quero te falar hoje? Se você quer ser achada, mulheres solteiras, presta atenção, viu? E mulheres casadas, ensina isso seus filhos e suas filhas. Se você deseja ser achada, você tem que ser uma joia. Você tem que estar cuidada e lapidada. Pensa nisso. Pode continuar, Dá Vinícius, por favor. Alegra-se com o seu lucro e a sua lâmpada não se apaga durante a noite. O Põe que a é mão na lâmpada, roda. Dalvenice? Que a gente às vezes lê e esquece, né, das coisas. O que é lâmpada aí para você? O que a lâmpada não se apaga durante a noite? Lembra daquela passagem que Jesus contou das mulheres, das 10 noivas? Lembra dela, que vai ficar fácil agora. O que é a lâmpada? A essência dela, né? Não se apaga. Imagina o seguinte: imagina, alguém é da época da lamparina? Minha mãe é da roça, então eu vou te explicar. Talvez você nunca viu uma lamparina de perto. Eu Já já vi. vi sim, professora. Eu morei na roça também. Você morou na roça também, né? Então você é Lógico. mineira. Você é mineira, tenho certeza. Raiz mineira aí. Aí Mineiro. tem aquela lamparina. A lamparina, você põe um fogo naquela, no pavio dela lá, cheira queimado. Mas o que deixa a lamparina acesa não é o pavio, é o quê? É a querosene. A querosene, o que deixa o pavio aceso. Então, o que deixa a mulher acordada? Em vigia, em oração, o que é? O Espírito Santo. Então, assim, se o Espírito Santo, se você está cheia do Espírito Santo, você vai ficar com aquele fogo aceso, com aquele fogo, sabe? É tão bonito ver uma mulher aquebrantada na presença do Espírito Santo. É tão lindo ver uma mulher chorando na presença do Espírito Santo. É tão lindo ver aquela mulher dedicada em oração na sua casa, aquela mulher dobrando o joelho assim e orando e falando que profetizando coisas boas na casa, profetizando coisas legais na casa. Meu esposo vai parar de beber, a gente vai pagar nossas dívidas, vai ter 6 meses de fluxo de caixa, o meu filho vai sair das drogas, o meu filho vai arrumar uma nora, e você começa a falar coisas proféticas na sua casa, porque você está com a lâmpada acesa, a querosene está queimando, o Espírito Santo está queimando aí dentro. Olha o que um versículo faz com a gente, hein? Vira uma pregação, um versículo vira uma pregação. E olha que nem pastor, nem padre eu sou. Vai lá, Dominique, continua. A Márcia perguntou, Provérbios 31, agora versículo 19. Põe a mão na roca, seus dedos manejam o fuso. Estende os braços ao infeliz e abre mão ao indigente. Até aqui, né, do versículo 13, aqui tem essa reflexão da mulher em ação, né, com suas habilidades e trabalhadora, tudo essa inspiração. E quando a Shirley começou a falar, aí eu falei assim, gente, acho que que nem você também reforçou, né? É um exemplo, né? Um exemplo de Provérbio 31. E eu também tenho o privilégio de ter na minha família a minha avó e o meu avô. Os dois têm 92 anos e ver tudo que ela passou e com sabedoria ela criou os 10 filhos e não abandonou. Meu poema era, enfim, né? É todo um contexto muito, passando uma história aqui na minha cabeça. Eu falei, eu tenho esse exemplo na minha casa, né? Na minha família, de Mulheres 31. E eu aprendi muita coisa com a minha avó. Muita, muita. Até aprendo muito, né? Hoje, até ela que me ensinou o amor a ler a Bíblia, no caso, né? Foi ela que ensinou, a minha avó. Bom, Vinícius, essas mulheres de fazenda, de roça, essas mulheres mais antigas, elas são preciosidades, viu? Porque é como se estivesse deixando uma receita aqui, ó. O título da receita vem na minha cabeça, assim. Pode virar até um evento aí, ó. Presta atenção, mulheres que desejam treinar mulheres. Mulheres fortes e sensíveis. Porque você pode ser forte, mas você pode ser sensível também.
Você pode fazer musculação, mas também pode fazer intercessão. Nossa, tá ficando muito bom isso. Eu vou ter que criar um evento em cima disso, tenho certeza. Ó, ficou- Então, professor, mas eu posso ser vaidosa, me cuidar e ser temente a Deus? Não, você não pode, você deve. Você deve fazer isso. Tem gente que já está anotando ali, já vai criar livro, criar palestra, criar lives, e vai anotando. Deixa o Espírito Santo te conduzir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que que a gente está falando do pão, da roca, da palavra, da casa, do céu? Está tudo conectado. Provérbios 31, a gente poderia fazer uma imersão só dele. Inclusive, essa aluna nossa fez uma imersão só em cima do Provérbios 31. Em cada versículo, ela chamou um palestrante diferente. Então, a verdadeira mulher de Provérbios 31 que eu vejo é uma equilibrada e não uma desequilibrada. Porque tem mulher que é desequilibrada demais. Tem mulher que não cuida do corpo, não cuida do espírito, não cuida do pão, não cuida do corpo, não cuida. Eu vou te contar um segredo. Não vou falar isso, não. Pode continuar, não, Vinícius. Não vou falar esse segredo, não, porque senão tem mulher aqui que vai falar assim: nossa, por que que eu nunca soube disso antes? Vai lá, pode falar, Davi, continua. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas, suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade quando se senta com os anciões da terra. Tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos. Ri-se do dia de amanhã. Abre a boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos se Em levantam. algumas Bíblias, Dalvenice, não está escrito ociosidades. Em algumas versões está escrito preguiça. Alguém leu aí o versículo e a sua Bíblia está preguiça? Abre aí, só para a gente escutar essa versão. Cuida bem de tudo, Pode ir, May. cuide bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Repete comigo assim, ó. Cuidado com a preguiça. Ela me deixa tão lento que até a pobreza me alcança, que até a gordura me alcança, que até a gordura localizada me acha. Tem pessoas, tem mulheres que tinha que lançar o Provérbios 32, versão a preguiça. Tinha que lançar o Provérbios 32, versão preguiça. Aí sabe quem tá te achando? É a dívida, é o nome no SPC, é o nome no Serasa, é o boleto, é a fatura. O varão não tá te achando, não. Porque não tá tendo tempo. Você só tá dormindo, deitada, você tá indo em lugares ruins. O varão de verdade, ele acha a mulher de provérbios. Mas o vilão acha a mulher de preguiça. Então, tá ficando muito bom esse estudo bíblico. Esse aqui virou uma imersão, um workshop já, viu? Mulher de provérbios. Vai lá, Dalvinis, continua. Vamos ao topo. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. A graça Dalvinis, eu te contar uma coisa que aconteceu ontem. Ontem a gente foi na casa da Nanda. A Nanda está trabalhando com a gente aqui na Smart agora. E os filhos da Nanda deixam bilhete espalhado na casa da Nanda. Mãe, você é incrível. Você é a melhor mãe do mundo. Espalhado, gente. Eu li isso aí, viu? Na casa dela. Aí eu vou te perguntar hoje. Os seus filhos estão escrevendo esses bilhetes para você e deixando pregado na sua casa? Pode continuar, Dalvinis. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Dai-lhe o fruto de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Hoje a gente vai ficar muito no Provérbios 31, mas a gente vai deixar uma tarefa para você aqui, ó. Eclesiastes 1,
e Provérbios 3. E eu vou pedir para você que é casada, ler com seu esposo Efésios 5. E aí, se você falar assim, ó, tá vendo? Aí, ó, o professor falou que você tem que melhorar. Gente, cuidado, ó, tem muito homem aí que tem raiva de mim já. Tem raiva mortal, em vez de você falar e assumir as coisas aí, não, aí você fica falando que é eu que mandei ainda fala e coloca palavras que foi eu que disse, aí eu chego nos lugares, eu tenho um homem assim olhando para mim com uma cara de assassino, né, olhando assim, falei assim, gente, o que tá acontecendo com aquele cara me olhando desse jeito? Aí ele tá olhando assim, ó, aí eu falei assim, tem gente que tá com raiva, por quê? Porque você tá pegando a comunicação e não tá trabalhando certo. Então, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ser ministrado. Eu nunca vou ler falando assim, mas meu irmão Diego tinha que estudar isso aqui, hein? Não. Sem diretinha. Assume esse papel. Então, o que que a gente vai fazer aqui hoje, para a gente finalizar? Eu quero que você busque cada versículo ao longo da semana para ter esse equilíbrio. Fortalecer. Olha aqui rapidinho para mim, que é muito sério que eu vou falar, tá? Fortalece seu braço, cuide da sua alimentação, cuidado com a gula. Come, não para matar a fome até o final, você tem que almoçar, jantar, sabe? E você tem que cuidar um pouquinho da sua alimentação. Ah, nossa, eu almoçava 4 vezes e tomava refrigerante. Já corto o refrigerante e almoça uma vez só, 2 vezes. Ah, eu não fazia caminhada. Não dá desculpa, não. Nem que você caminha lá no cemitério, mas caminha lá no cemitério. Só cuidado, né? Porque às vezes você não está cuidando do corpo, eles vão pensar que é alguém que levantou lá e eles vão te empurrar de novo. Tem que cuidar, porque não vai de qualquer jeito pro cemitério também, não. Se cuida aí. E o que que eu quero te falar? Com muito carinho, posso? Eu posso ministrar hoje o seu corpo, a sua alma, o seu espírito? Posso entrar agora com mais velocidade espiritual? Quem se permite aí? Estica esse corpo seu. Vai esticando, vai esticando. Legal. Quando você for caminhar, respira também. Quando você estiver respirando, alonga. Mas, acima de tudo, mantenha a sua lâmpada cheia de azeite. O que que é o azeite na Bíblia? O que que é o azeite na Bíblia? O que que é o vinho na Bíblia? Porque às vezes a gente pensa que a Bíblia, quando fala de vinho, fala só da bebida e às vezes está falando de festa, de comemoração. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi em quê? Multiplicação de quê? Suco de uva ou de vinho? Então, se Cristo multiplicou, você pode tomar o vinho. Não tem problema nenhum. Não estou falando para você parar de beber. Não é isso, não, viu? Eu tive que parar porque eu tinha um padrão familiar que o álcool não é bom. Mas vinho na Bíblia é festa. Eu jamais vou largar de conversar com alguém que está bebendo vinho, está bebendo uma cerveja. Isso aí é religiosidade. Então, cuidado com religião e espiritualidade. Eu tenho que ser maduro o suficiente para sentar numa mesa e a pessoa está bebendo vinho, eu mesmo assim conseguir conversar com essa pessoa. Imagina se eu levanto e falo assim: ó, não vou conversar com você não, porque você é um beberrão. Não, a pessoa não sofre com alcoolismo. Tem uma inteligência, cuidado em julgar as pessoas. A mulher de Provérbios não julga a pessoa, ela é virtuosa, ela entende. E o que que eu quero finalizar aqui hoje? A preguiça, a procrastinação, a ansiedade, o pensamento acelerado, o TDAH, ele tem tirado da sua parte almática, emocional, ele tem tirado um alinhamento espiritual, ele tem tirado um propósito, um sentimento de propósito. Vamos lá, eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Por que que a mulher de Provérbios não vive de preguiça? Porque ela vigia, ela se cuida e ela se enche de justiça. Se eu pudesse pegar em 3 blocos, eu colocaria que ela vigia, ela se cuida e ela se enche de justiça. A mulher de Provérbios, o boleto não encontra ela, mas a promessa encontra. Não é o vilão que a encontra, é o varão que a acessa, porque ela está posicionada. Ela está posicionada, com a lâmpada acesa e a alma alinhada.
Eu quero finalizar hoje com uma oração, se você permitir. Posso? Independente de religião, eu sei que tem católicos aqui, evangélicos aqui, eu sei que quem está conhecendo a Bíblia agora, independente de qual que é a sua religião, posso finalizar com uma oração? Então a gente vai fazer um pouco diferente hoje. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você concentrasse qual vai ser aquilo que você tem que melhorar esse ano. Concentra. Eu não sei se é o álcool, eu não sei se é, de repente é o exercício físico, ou às vezes você que está se entregando a uma prostituição, uma fornicação, você que não está tendo domínio próprio, eu não sei o que que é, mas Deus sabe. E eu queria que você, nesse momento, fechasse os olhos, puxa o ar pelo nariz, deixa o ar sair levemente pela boca. Chegou um tempo de você viver um novo ciclo, de recomeçar. Filho, eu estou aqui a te ouvir todo esse tempo. Eu quero que você imagine os bilhetinhos pregados dos seus filhos pela sua casa. Professor, mas nem mãe eu sou ainda. A fé é a certeza das coisas que vão acontecer. Eu quero que você visualize que as suas obras, já falo por você, você está evangelizando várias outras mulheres e olha que você nem está evangelizando com palavras, e sim com ações. Eu quero que você sinta o fogo do Espírito Santo ardendo no seu peito, na força da obediência. Enquanto umas dormem, você planta. Enquanto umas reclamam, você adora, você canta. Eu quero que você visualize esse ano você se cuidando da alimentação, cuidando do corpo, cuidando da alma. Eu quero que você visualize seu corpo lá no final do ano, a sua conta bancária, seus projetos sociais, seu ministério. Eu quero que você visualize como que você vai finalizar esse ano. Um novo tempo está chegando na tua vida. Oh, oh, oh. Um novo nível, bem mais alto, foi reservado só pra você. Filho, eu estou aqui a te ouvir todo esse tempo. Filho, eu estou aqui atento. Concentra na sua respiração, descruza a perna, descruza a mão, deixa as costas bem retinhas. E concentra só na sua respiração agora. Concentra que Deus tem te chamado há muitos anos e você está ocupado com ansiedade, ocupado com o pensamento acelerado. E às vezes você que está cuidando demais do corpo e pouco do espírito e pouco essa parte espiritual, Deus tem te chamado para levantar novas mulheres, para levar com você numa caminhada, para levar com você para fazer exercício, para levar com você para uma nova alimentação. Você tem essa sabedoria, então compartilha. Afinal, quem reparte, fica com a melhor parte. Você tem ensinado novas mulheres. Respira fundo. Esse nível, ele já está reservado para quem tem os joelhos no chão. Esse nível já está reservado para quem tem o coração no céu. Está na hora de você entender que você não é comum. Você é rara igual essa mulher de Provérbios. Forte, sábia. Vai pegando essas palavras,
e vai colocando a sua identidade agora, vai colocando a sua mente, vai colocando o seu coração. No final, a gente vai aceitar Jesus Cristo no nosso coração, mas de uma forma exclusiva, de uma forma poderosa, de uma forma verdadeira, genuína. Eu quero que você entenda que você é essa mulher de Provérbios. Para de se comparar com outras mulheres, está na hora de você ser a mulher. Se compara com você mesmo, o que você tem que melhorar a partir de hoje? Está na hora de você ser mais diligente, mais forte, mais corajosa, menos preguiçosa, menos reclamona. O que você vai mudar agora, a partir de hoje? O que você vai mudar? Porque eu vou te falar que até a beleza, ela passa, viu? A beleza não vai passar. Só a minha que não, porque Deus me deixou várias vezes na fila da beleza, vai ser desafiador a minha acabar assim rápido, né? Mas Deus sabe o que faz também. Mas eu quero falar que a beleza também é passageira. Mas você carrega uma eternidade dentro de você. Eu quero que você entenda que essa eternidade, essa semente de eternidade, essa palavra que a gente está ministrando aqui hoje, é uma palavra sim para você. É uma palavra que você tem que entender. E quando a gente aceitar agora Jesus Cristo como único e Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, da sua casa, eu queria que você respirasse bem fundo, com o olho fechado ainda, e comece a falar coisas boas de você. Comece a falar coisas boas. Isso. Pode começar. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. Já vai agradecendo até as bênçãos que não chegaram ainda, mas já agradece. Se você está esperando o seu homem de Efésios 5 chegar, já agradece o jeito que ele vai ser. Agradece em detalhes. Se você que é casada, já agradece a transformação do seu esposo. Agradece a sua casa sendo reconstruída, edificada. E eu vou te falar uma coisa, eu queria que você repetisse na mente com o olho fechado. Fala assim, ó, eu tenho um valor maior que o de um rubi. Eu sou formada e moldada pelo fogo do Espírito Santo. Que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. É na hora de você ativar o bom senso, que é o radar, e se direcionar. Isso mesmo, você não entendeu errado. Você não vai esperar. Eu fico olhando a mulher de Provérbios, ela não espera ser encontrada. Ela se move em direção do milagre. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Tem muita gente confundindo, com o olho fechado, tá? Tem muita gente confundindo que a mulher de Provérbios é escondida. Não confunda guardada com escondida. Porque às vezes você está com vergonha de aparecer na internet, você está com vergonha de fazer vídeo, você está com vergonha de trabalhar. E não é isso, não é estar escondida não, é estar guardada debaixo das asas do Senhor. E somente quem tem acesso a Deus que vai te encontrar. Respira fundo e já agradece. 2, 3, bênçãos que não tem fim, perco as contas. Repete assim comigo, ó. Enquanto o mundo, ele cobra por aparência, o céu celebra a sua essência. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Eu quero que você agradece a sua casa, quantas portas que a sua casa vai ter. Agradece o seu carro, que cor que vai ser seu carro. Agradece os seus filhos. Para quem não tem filho ainda, quais serão os nomes dos filhos. Eu quero que você mentalize e agradece. Porque quem agradece
Abre os olhos bem devagarzinho. A graça desce. Então, coloca a mão no seu coração agora. Isso. E se você se sentir com essa liberdade de ser uma pessoa achada e não uma pessoa escondida, uma pessoa de essência e não de aparência, se você quer viver o verdadeiro cristianismo, buscando em Deus essa transformação, eu não sou a quarta pessoa da Trindade, não vem colocar fé em mim, não, viu? Coloca a fé em Cristo Jesus. É nele que você tem que colocar a fé. E agora você vai colocar a mão no seu coração, coloca as duas mãos assim, no formato de uma cruz, ó. Homem e mulher, um contemplando o outro. Vem de cima a direção e depois vai no horizonte aplicar essa direção. E você vai colocar as duas mãos no coração, como se estivesse guardando aqui, ó. Seu coração tem que ser uma joia preciosa, seu coração tem que ter aquela lapidação diária, colocar o lixo para fora. Então, coloca a mão no seu coração, você vai colocar o lixo para fora agora. Você vai fazer o seguinte, ó. Abra a porta do seu coração. Vai, pode abrir, profeticamente, vai abrindo, abre. E coloca para fora agora aquilo que não presta. Vai tirando ansiedade, aquela dor do narcisismo que colocaram na sua vida, tira. A pessoa já foi, tá? Não carrega ela mais, não. Deixa ela sair agora. Aquele homem fraco que você namorou lá com seus 15 anos e ficou com ele um tempo lá, e o homem fraco, tira ele para fora também, tá na hora. Tira papel de bala, tira foto de celular, vai tirando. Não adianta tirar só do coração, não. Eu vou ver se você tirou desse lugar depois também, tá? É isso, vai tirando tudo que não tá aí dentro mais. Vai, tira. Tem pessoas agora que vai dar um frio na barriga, vai dar uma sonolência, inveja indo embora. Ó, você tá tirando já, ó. Isso, vai tirando. E agora que saiu tudo, e agora a gente vai preencher. Então o que que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, de novo, e você vai repetir. Eu aceito Jesus Cristo no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, inclusive Provérbios 31. Eu sou tudo aquilo que Provérbios 31 diz que eu sou. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Respira fundo. Deixa o ar sair levemente pela boca. E eu quero que você que fez essa oração pela primeira vez, a gente sempre tem um costume, né, de acompanhar mais de perto essas pessoas. Eu não consigo acompanhar todo mundo bem de pertinho. Mas se você que fez a oração a primeira vez, coloca seu WhatsApp aqui no chat. E o que que eu vou pedir para os anjos da Smart? A gente tem anjos aqui, ó, de ligar para essa pessoa essa semana e fazer uma oração com ela. Sabe, você que é sei lá, você que tem uma liderança na igreja também, quem fez a oração pela primeira vez, não fica constrangida, não. Vem aqui no chat e coloca seu WhatsApp. Ou você que quer se reaproximar para mais pertinho de Deus e sabe que tem que ser acompanhada. Eu sou acompanhado por um líder. Ele me exorta, ele briga comigo, sabe? Eu sou acompanhado, eu sei que eu preciso de uma liderança e eu vou atrás dela. Ele estava com o nariz sangrando, machucado. Eu falei assim: e aí, o que que eu tenho que melhorar hoje? E ele começou a rir. Eu falei assim: não, Samuel, eu estou falando sério, pô, para brigar? Eu quero que você briga mesmo. Então, o que que eu quero te falar? Você precisa de uma pessoa para ficar ali, ó, te dando voadora nas costas. Você precisa de uma pessoa para assim, ó, acorda, criatura, larga de preguiça, vai caminhar, movimenta esse corpo seu aí. Você precisa de alguém te acompanhando. Então, coloca um número seu aqui no WhatsApp. Vou pedir para as meninas da Smart, Dani, eu acho que eu vi a Jéssica aqui também, eu vi os treinadores aqui. Liga para essa pessoa essa semana, ou você que se sentir, você que é uma líder de uma igreja, independente qual seja, a pessoa que colocar o WhatsApp aqui, liga para ela. A pessoa está precisando de ajuda essa semana? Bom, então a gente vai te ajudar. Pronto. Ó, eu vou mandar lá no grupo, manda o link do grupo do estudo bíblico, porque vai chegar um momento que a gente não vai mandar mais o link para os outros grupos da Smart, só para o link dos anjos, tá bom? A gente tem um grupo só dos anjos. E lá nesse grupo a gente constrói relógio de oração, a gente pede ajuda para quem está precisando de ajuda, e tem um link específico, que é esse aqui que a gente está mandando. Esse grupo ele não pode fechar.
Mas, ao mesmo tempo, vocês têm que me ajudar. Não fica mandando muita coisa lá, não, porque senão a gente perde o foco do grupo. O foco do grupo é estudo bíblico, o foco do grupo é pedir oração ou enviar oração. Esse é o foco do grupo. Porque se a gente ficar mandando coisa demais lá, a gente não vai conseguir acompanhar o grupo. Então, qual que é o objetivo desse grupo aqui? É você pedir oração, você enviar oração e construir relógio de oração. E aqui o estudo bíblico a gente vai falar todo sábado, 7 horas. Então, o que que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou fazer um resumo, me comprometo em fazer um resumo de tudo que a gente conversou aqui. Eu vou passar esse resumo para a Dalvenice. A Dalvenice vai deixar esse resumo mais bonitinho e enviar lá no grupo. Pode ser, Dalvenice? Aí você agrega algumas coisas. Você escreveu uma coisa tão legal aqui, ó. Ser uma mulher de Provérbios 31 não é ser perfeita, mas é viver com propósito, temor a Deus, força interior e amor pelos que estão ao redor. É sobre ter instrumento de transformação. É sobre ser instrumento de transformação, começando por si, alcançando o lar e depois o mundo. Que lindo isso, Dalvenice. Parabéns. Isso aqui tem que ir para o nosso material de estudo. Eu escrevi algumas coisas também. Vou mandar para a Dalvenice deixa mais bonitinho e encaminha lá dentro do grupo. Quem não está no grupo, já entra aqui agora. Dani, é com você. Anote o telefone, por favor, da Mara. A Mara colocou o WhatsApp dela aí. E, se possível, ligue essa semana para a Mara. Tenha um momento de qualidade com ela, um momento de acolhimento, um momento de oração. Alguém pode fazer isso por nós, da Smart? Pode. Pode ser anjo. Levanta a mão aí quem pode ligar para a Mara essa semana e acompanhar ela. Deixa eu ver. Obrigado. Obrigado, você que levantou a mão. Isso. Estou vendo, não vou falar seu nome aqui agora, mas você que você levantou a mão e também você levantou, pega aí o número da Mara e liga para ela essa semana e tem um momento de oração, um momento de, sabe, aquela amizade terapêutica. A Cida falou assim: nossa, eu tô com 7 fadas aqui me buscando, me levando. Ah, eu quero ter uns bichos desse também. Ô, Cida, como é que faz aí para em São Paulo? Tem muita fada? Não, porque imagina, eu quero ter aqueles amigos que, mesmo eu na cama, eles vão abrir um telhado e me aproximar de Cristo. Mesmo eu tudo errado, foi a Shirley que falou, né? A Shirley que falou, a Shirley falou que tem umas fadas, né? Eu falei assim, gente, eu quero demais ter amiga assim. Imagina meu amigo, o dia que eu não for na igreja, ele me passar aqui, Douglas, por que você não está indo na igreja? Cara, eu tô tão triste, nossa, eu tô querendo dormir. Aí eu falei assim, você quer dormir? Você dá um jeito pra você ver, não, põe lá seu terno, põe sua camisa social. Eu tô te levando para a igreja agora. Eu quero ter amizade que me aproxima de Deus. Eu quero ter amizade que, quando eu sumir da igreja, eles vêm cá e me buscam. Quando eu sumir da internet, eles vêm cá e falam assim, ó, liga a live aí. Ah, mas eu tô chorando. Não tem problema. O que eu vejo, eu crio. Você vai chorar na live agora. Vai. Liga essa live aí. Quanto tempo você não faz uma live? Faz uma live. O que está acontecendo? Ah, eu tô com uns problemas, tô me sentindo assim. Não, não tem nada de se sentir, não. Se você quer ficar triste, é 10 minutos só. Eu tenho um amigo empresário que liga para mim e fala assim: "Ei, Douglas, como é que tá? Tá seguindo aí naquela linha de ficar triste só 10 minutos?" Até hoje. Homem de Efésios 5 não fica chorando muito tempo, não. Ele tem que ir para cima. Ele tem que resolver a situação. Pensa nisso. Dani, temos recados rumo ao topo? Lindo dia para se viver. Lindo dia para se viver. Então, entrem aí no grupo, façam parte desse movimento todos os sábados, 7 horas da manhã. Traga outra pessoa para poder estar aqui com a gente. Quem é aluno da Smart aí, que está na mentoria SRT Turbo, terça-feira, a nossa aula aí. Se você ainda não está, se você deseja saber mais da Smart, me chama, vai ser um prazer ter você aqui como nossa aluna. Eu falei que a Shirley foi a responsável por eu estar aqui. Há 4 anos atrás, a Shirley deu um depoimento e eu falei: quem sou eu na fila do pão para não aprender marketing digital? Mal sabia eu que ia ser o meu pão abençoado de cada dia estar aqui no marketing digital. Então, se você deseja conhecer um pouquinho mais da Smart, me chama. Vai ser um prazer te falar. E sábado que vem, 7 horas da manhã, e alunos da SRT, terça-feira, 6h25. Coloca esse despertador aí que a gente quer ver você ao vivo. Bora tirar nossa foto? Vou colocar aqui meu telefone e o telefone do suporte. Espera aí. Isso. Esse aqui é o meu.
Vou pegar o soro. Peraí. Ou eu pego o telefone ou eu faço arrumar o topo. Vai fazendo arrumar um pouco aí, vai. Ó, hoje vai dar 2 telas, viu, gente? Ó. Ah, e temos 29 pessoas e estava mantendo 31. Tem gente que não vai ficar para foto. Mas 29 é meu aniversário, para você não esquecer, 29 de março, anota aí, viu? E anota para você não esquecer. É importante essa data. Tem que ser feriado aí na sua casa aí, para você me mandar uma Bíblia, mandar um presente. Esquece disso, não. E 31, Provérbios 31. Então encaixou direitinho a quantidade de pessoas. Traz mais uma pessoa mês que vem, semana que vem. Eu já estou pensando aqui já em junho, não, a gente tem, nossa, junho é o mês dos namorados, hein? Nossa, eu vou fazer um tráfego pago para arrumar uma varoa rápido. 3, 2 e 1. Lindo dia para se viver. Que você tenha um sábado poderoso em Cristo, energizado no Espírito Santo. E lembre-se que você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher de provérbios, você é uma mulher que tem que se valorizar. Essas mesas que você vai sentar a partir de hoje vai ser de reis, de rainhas, de príncipes e princesas. Já começa aqui, ó. Você tem que ter a identidade ativada, que você é uma governante. Você cuida da sua casa. E a primeira casa é a sua casa mental. E sim, a maior batalha a ser vencida acontece dentro da sua mente. Limpa essa mente sua e enche do Espírito Santo. Começa a falar toda hora: Jesus, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Deus, eu te amo. Ora em línguas, você que ora em línguas, você que não acredita na oração em línguas, acredita que a oração é bom demais. Eu confundo até o inimigo com oração em línguas aqui. Quando eu começo a orar em línguas, o inimigo nem sabe que eu estou orando, é eu e Deus, mais ninguém ali. E eu quero que você comece a defender o evangelho puro, o evangelho da Bíblia. Se você é católica, faz a missa na sua casa. Se você é evangélica, faz o culto na sua casa, mas tenha o hábito de transformar a sua casa em um ambiente de oração. Reclama na sua casa, não. Isso gera uma energia ruim. Temos um acordo? Sim ou não? Vamos ao topo e até sábado que vem. Vamos?